Caríssimos, renovando minha alegria em tê-los e minha alegria também por ter Hélio Tinoco aqui conosco novamente com o tema O Reino de Deus está dentro de vós. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui da Sociedade Estudos Espíritas, irmão Tomé, também aqueles amigos que nos assistem pela transmissão do Facebook, boa noite a todos nós. Queridos, ao longo da história da formação do pensamento religioso, nós viemos contraindo algumas ideias bem equivocadas. Ideias essas que inicialmente pareciam-nos verdades, até porque nós não tínhamos um banco de referência muito sólido, muito lógico. E foi por conta desses pensamentos equivocados que nós desenvolvemos, por exemplo, a ideia da vingança, que trazemos ainda conosco hoje de forma tão profunda. Quantas vezes ainda distraídos em frente a uma televisão e vemos uma cena de talvez humilhante que tenha sido preso, e ali, distraídos, externamos o lado vingativo e desejamos até que ele apodreça na prisão. Aprendemos isso, meus irmãos, há milênios. Pela primeira vez, isso foi formatado em 1780 a.C., chamado Código de Hammurabi, chamado olho por olho, dente por dente. E durante as encarnações de lá para cá, viemos revalidando uma verdade irreal de que a vingança seria um caminho que nos favoreceria. E, pelo contrário, temos percebido o quanto a vingança tem nutrido em cada um de nós raízes de amargura profundas e nos fazem tanto mal. Uma outra verdade equivocada, os preconceitos, os próprios preconceitos que formamos ao longo dos séculos, com relação às raças, à religião, com relação ao diferente. Preconceitos esses que, em algum momento da nossa história, foram verdades muito reais, mas que não deveriam ser continuadas. Assim também, meus irmãos, uma outra tendência que temos seria a ideia de uma religião leviana. Fizemos isso durante vários séculos. Por exemplo, na Idade Média, a gente entrava numa catedral, adorava a Deus, cantava cânticos gregorianos e saímos de lá armados, de espada em punho, para matar em nome de Jesus. E esse comportamento vem sendo repetitivo. Durante algumas últimas encarnações, nós temos tentado ser bons religiosos e não procuramos transformar a religião numa ferramenta de espiritualização. Fizemos isso. E, meus irmãos, e essas tendências tão profundamente impregnadas no nosso psiquismo, nos faz hoje repetir os mesmos erros de ontem. Talvez hoje, agora, como espíritas, num desafio de transformar essa encarnação na melhor encarnação, naquela que mais avancemos moralmente, a gente também, em alguns momentos, recue. A gente pensa que não é capaz, a gente pensa que não pode. A gente acredita que o processo de aprimoramento moral é para o outro e não para a gente. Quando, na verdade, meus irmãos, nós somos desafiados pelo Espiritismo, por Jesus, numa nova oportunidade de olhar os nossos corações com profunda honestidade e sinceridade, combatendo aquela velha tendência que nos foi uma verdade irreal. Não fazem tanto tempo assim, nós poderíamos dizer, nós dizíamos isso, nós professávamos uma fé aonde nós conseguíamos separar a religião da vida normal. Adentrávamos uma igreja, ouvíamos uma missa, um culto, e saímos de lá como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, o nosso momento agora é de trazer para a nossa realidade vivencial essa compreensão profunda que o Espiritismo tem dado a cada um de nós. E, na verdade, meus irmãos, é uma releitura, é rever o Evangelho, repensar Jesus e desafiar a nós mesmos a transformar, dessa vez, a nossa encarnação numa encarnação vitoriosa. Não estou dizendo que o desafio é fácil, porque até senão nem seria o desafio. Mas, meus irmãos, nós somos capazes, será que queremos dar o primeiro passo? Compreender inicialmente que o reino de Deus está dentro de vós é uma das falas de Jesus mais profundas, porque ela vai nos sinalizar a ideia de que só podemos trabalhar em nós mesmos. Então a nossa prece durante o dia, durante os dias que antecederam a esse nosso encontro, foi rogar à equipe do irmão Tomé que nos auxilie
para entender essa realidade, para nos autodesafiar, para sairmos daqui não apenas conhecendo um pouco mais de doutrina espírita e de Jesus, mas compreendendo que precisamos trazer Jesus e a sua realidade para dentro de nós. Há uma fala dos nossos irmãos evangélicos, um trocadilho, onde eles dizem que mais importante do que conhecer a história de Jesus é conhecer o Jesus da história. Então, que esses amigos invisíveis presentes aqui conosco nos auxiliem para que essa noite seja diferente, meus irmãos. Saímos daqui em profunda introspecção para questionar a nós mesmos e procurar entender se é que estamos fazendo o que deveríamos fazer com o Espiritismo. Para começar então a trabalhar o tema, o reino de Deus está dentro de vós, o texto que é conhecido está exarado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, no seu versículo 21, apenas na parte final. Para entendermos, meus irmãos, profundamente esse texto, eu preciso trazer pelo menos os 2 versículos completos. Porque até então, o que deveria ter sido feito? Trazermos o contexto. Cometemos erros ao longo da história da humanidade de entender falas apenas baseadas em textos, em pedaços dela. Quer ver um exemplo? Na Idade Média, alguém leu para nós, porque éramos iletrados, e diziam assim, está escrito aqui, não vim trazer a paz, mas a espada. E fizemos deduções até lógicas. Espada não era uma ferramenta para cortar carnes e nem para se barbear, era uma ferramenta de morte. Então entendemos que ele nos mandou matar. E durante quase 2 séculos e meio, montamos uma cruzada e matamos em nome de Jesus, com interpretações de frases soltas. É preciso, meus irmãos, estar atentos, porque há muitas construções de pensamentos que não estão corretas, não condizem com a fala de Jesus, mas são ditas como se fossem dele. E nós, muitas vezes, por não pesquisar e aprofundar, acreditamos serem verdades. Mais uma verdade irreal. No entanto, o texto completo começa dizendo assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe. Então essa frase, o reino de Deus está dentro de vós, nasce de uma indagação feita pelos doutores da lei. Mas que indagação é essa? Interrogando por quê? Porque eles tinham ouvido falar inúmeras vezes sobre o reino de Deus. A gente vai no Evangelho, nos evangelhos sinóticos, e vamos ver, meus irmãos, que por 26 vezes, Jesus utiliza a expressão reino de Deus. Mas se somarmos mais 25, ele usaria o termo reino dos céus, com a mesma ideia, com a mesma intenção, com a mesma tônica. São 51 vezes que ele utiliza reino de Deus, reino dos céus, em parábolas e citações. Porque, meus irmãos, a intenção de Jesus, a proposta dele ao vir do planeta, foi nos apresentar o reino de Deus. Então os fariseus ouviam, vez por outra, uma parábola, e contou-lhes uma parábola, explicando o reino de Deus. E esse reino de Deus, meus irmãos, a proposta de Jesus é anunciar o reino de Deus, o reino divino, aos nossos corações. Ele veio aqui definitivamente trazer uma realidade nova e mostrar para a gente que somos espíritos imortais. E o que conta, o que é mais importante, queridos, é a nossa vivência na espiritualidade. É a nossa condição de auto-melhoramento, que é uma conquista produzida a partir do momento de uma decisão. Então ele veio trazer, anunciar o reino de Deus. Por isso que o discurso mais importante de Jesus, o menor dele, ele repetiu de João Batista, o seu primo, que saiu pelo deserto, anunciando, dizendo que era chegado o reino de Deus. O discurso do Cristo é, desde então começou Jesus a dizer e pregar, arrependei-vos, e vai completar, porque é chegado o reino de Deus. Mas eu queria nesse arrependimento abrir um parênteses rápido, queridos. O que é arrependimento? Por que o Cristo veio trazer-nos o convite ao arrependimento? Arrependimento é a gente poder voltar atrás, é poder se corrigir. Então, se o Cristo sai pregando o arrependimento, é porque há uma possibilidade real de arrependimento. Nós podemos voltar atrás, podemos ser flexíveis, podemos repensar os comportamentos. Viemos de uma cultura também equivocada, onde não podemos voltar atrás, onde dizíamos,
dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Aprendemos errado, meus irmãos, é preciso voltar atrás. Ser flexível é uma valência, é uma conquista espiritual. Aprendemos também lá atrás, nasci na religião dos meus pais, na religião dos meus pais hei de morrer. Por quê? Porque não pensamos, não raciocinamos, não paramos para olhar nós mesmos e vamos sendo conduzidos como uma manada em direção ao caminho que não escolhemos. Equívocos. Então, algumas vezes nós precisamos parar e entender que se o Cristo convida ao arrependimento, porque nos é oferecida a oportunidade, é porque nós temos o direito de voltar atrás e corrigir. Chico Xavier disse certa vez que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas ele reafirma que qualquer um de nós pode recomeçar agora, nessa cadeira, sentado vendo pela internet. Podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, está nas nossas mãos. Está em nossas mãos a escolha. Ou fazemos, ou dessa vez fazemos. Não há como voltar atrás. Somos convidados a olhar para Jesus e adotá-lo como modelo e guia e tentar transformar a nossa vida. Transformar essa encarnação tão preciosa da nova era num impulso para o auto-melhoramento e para as conquistas do espírito imortal. Mas ele fala em arrependimento e segue dizendo por que esse arrependimento. E é interessante que João Evangelista já está agora bem velhinho, exilado na ilha de Patmos, e ele escreve o livro de Apocalipse, poucos companheiros conhecem. Algumas bíblias ele recebe o nome de Revelação. E João Evangelista, em alguns momentos, ele vai escrever como se ele fosse o próprio Jesus. Ele fala como Jesus. Um Jesus, é claro, muito permeado pelo judaísmo. Mas observe o que ele diz em Apocalipse 2, 4 e o versículo 5, logo no começo. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, João está dizendo que nós abandonamos a Jesus. É uma realidade. No Evangelho, no seu próprio Evangelho, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, falando de Jesus: veio para o que era seu, o seu planeta, e os seus, nós, não o receberam. Batemos a porta para Jesus, não abrimos a porta do coração para que ele adentrasse. Mas o convite, meus irmãos, é voltar. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ainda há tempo, meus irmãos, ainda há tempo de encarar a doutrina espírita e Jesus com muita seriedade. Ainda há tempo. Ainda há tempo para nós de começarmos de novo hoje um final de caminhada muito mais pautado na verdade do Cristo, oferecida transparentemente, racionalmente pelo Espiritismo. Mas é preciso voltar às primeiras obras. Eu vou colocar aqui um asterisco. Daqui a pouco eu resgato essas primeiras obras, aquelas ensinadas por Jesus, que caíram no esquecimento durante 1000 anos de Idade Média, que nós não tivemos acesso. O pensamento religioso não foi mais dirigido por Jesus, mas sim por dogmas, por cartas. Mas agora, meus irmãos, o nosso momento é de rever, voltarmos às primeiras obras. Mas voltando lá no começo ainda, voltando à resposta que foi dada por Jesus, está dizendo, desde então começou Jesus a sair pela Galileia, aí dizendo, arrependei-vos, e diz por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos, o arrependimento, muitas vezes, ele pode gerar na gente o questionamento, eu vou me arrepender por quê? Eu vou voltar atrás por quê? Eu vou ser flexível por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Então a minha rebeldia, a minha revolta infantil de espírito ainda que questiona o Criador, nos levaria então a compreender que a realidade espiritual é o motivo pelo qual temos que voltar atrás. Queridos, o mais importante, a mais importante conquista que você pode fazer não é material, ela não é material. É a conquista de vencer o velho homem, de vencer a si próprio, o que Paulo de Tarso chamaria de o bom combate. As sombras que estão em nós, permeadas em conceitos equivocados, aonde eu me vingo, aonde eu sou preconceituoso, aonde eu sou leviano com a religião. Meus irmãos, é hora de olhar os nossos corações e aproveitar a oportunidade que temos em mãos, a ferramenta que não tínhamos ainda. Eu fico fazendo uma conta, talvez aqui entre nós, a maioria, quase com certeza, está numa primeira encarnação espírita. Alguns sortudos, talvez uma segunda.
E agora temos a ferramenta que faltava. Éramos até sinceros para com Deus. Queríamos adorá-lo, queríamos amá-lo, mas não tínhamos a ferramenta e agora temos. O que fazer, meus irmãos, com o Espiritismo? Transformá-lo em ferramenta de leviandade de novo? Porque sim, quando fomos católicos, nós instituímos um adjetivo. Católico não praticante. Não éramos católicos, porque se fôssemos que éramos praticantes. Será que vamos ter a ousadia de criar o adjetivo espírita não praticante? Meus irmãos, um convite ao arrependimento por conta de uma realidade espiritual. Realidade é essa, aonde Jesus, no próprio Evangelho de João, capítulo 17, numa prece que faz por nós, teria revelado a nossa real natureza. O Senhor sabia, meus irmãos, por isso que Ele orou. A oração é para os discípulos que viriam. Ele sabia que você e eu iríamos enfrentar dificuldades. Sim, porque são muitos séculos ouvindo uma mesma coisa. Como é que eu posso agora mudar completamente de uma hora para outra, de parâmetros? Não vou conseguir. Mas Ele sabia que isso ia gerar em mim uma dor. A dor da incompetência, da limitação. Mas ao mesmo tempo Ele diz que vai comigo, que me ensinará, que me guiará, que me conduzirá. São as suas últimas falas antes da ascensão aos céus. Ele diz: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28. Meus irmãos, então observemos que nessa oração Cristo vai dizer assim, na prece que faz por você e por mim, isso sim é amor. Isso sim é amor por cada um de nós. E diz assim: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não falava aqui do mal material, não, do mal do homem assaltante ou assassino, não. Ele falava do mal que está em nós, impregnado, em forma de sombras, em forma ainda dos resíduos deletérios que nós mesmos construímos, acumulamos em séculos. Livrai-nos de todo o mal, é a prece ensinada por Jesus. Mas ele completa dizendo assim: não são do mundo, como do mundo eu também não sou. Meus irmãos, nós não somos do mundo. Somos espíritos imortais passando pela experiência humana, mais uma vez, para desenvolver valores no espírito imortal e dessa vez com o espiritismo na mão. Para mudar o nosso comportamento de uma vez por todas e entender que tudo que aprendemos, a vingança, o preconceito, a leviandade religiosa, precisam ser transformadas em outra nova realidade. Mas seguindo, meus irmãos, então, voltando para o texto inicial, o fariseu interroga, porque ele ouviu falar 51 vezes sobre o reino de Deus. E ele pergunta então, quando virá esse reino? E o Cristo responde para aqueles homens no versículo 21. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Meus irmãos, sem querer fazer crítica a religiões nenhuma, até porque eu venho de um segmento religioso evangélico, eu fui batista. E lá na igreja batista eu compreendia uma segunda volta de Jesus como um fato fabuloso, maravilhoso. Uma cidade santa ia descer do céu, uma Jerusalém ataviada, e ela ia pousar como uma grande nave. E Jesus ia comandar a humanidade a pulso firme. Meus irmãos, um equívoco, porque o reino não vem de forma exterior. Veja o que diz Jesus para arrematar aquela verdade, essa nova verdade que lá atrás nós não tínhamos capacidade de entender, não entendemos. E ele diz assim, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos, viemos aqui mais uma vez para ouvir a mesma coisa. O reino de Deus está dentro de vós. Precisamos atuar nesse reino no nosso próprio coração. Somos nós responsáveis pelas mudanças, não é o outro. Muitas vezes nos escoramos no outro e até damos desculpas. E dizemos, fulano ou ciclano me irrita. Não é verdade. Nós somos seres ainda imperfeitos e irritadiços. Não temos que mudar o outro. Precisamos, com honestidade e trabalho, mudar a nós mesmos. Porque a mudança acontecerá dentro de nós. Seguindo o raciocínio e aprofundando, meus irmãos, lembram disso que eu pedi para guardarem? Dizendo lá atrás do Apocalipse, capítulo 2, onde diz que volta à prática das primeiras obras. Que obra é essa, meus irmãos, se não a primeira obra, a obra
principal a obra de construção do reino de Deus dentro de nós. Somos convidados ao trabalho constante, determinado, planejado de reforma moral, para dessa vez experienciar e ter a doutrina, a palavra de Jesus como uma nova realidade. Sabe o que fizemos? Nós fizemos alianças, trevas e sombras. Eu achei interessante a fala de Jesus, de amar inimigos, mas eu adaptei a uma outra nova realidade. Ou então eu não gostei muito de ter que perdoar 70 vezes 7 e mudamos, alteramos. Fizemos uma espécie de espiritismo, de cristianismo self-service. Proteção? Proteção aquela, vou me servir. Agora, tratar do outro amorosamente? Não, ainda não. Fizemos isso, meus irmãos, mas o momento, os erros do passado não podem mais ser repetidos, porque o reino de Deus é uma construção e os construtores somos nós mesmos. E esse reino é dentro do nosso próprio coração. É interessante que essas obras, a principal obra então, é feita no coração e é uma possibilidade real de a realizarmos. Quando Cristo olha para cada um de nós, meus irmãos, Ele olha, sabe como? Com um olhar amoroso. E Ele olha com o olhar do futuro. Ele não enxerga o Hélio imperfeito, limitado. Ele não enxerga os nossos problemas. Ele enxerga um Cristo que um dia seremos. Ele enxerga o homem perfeito que seremos um dia. Daí uma fala do Cristo, também por João Evangelista, que faz parte da codificação de Kardec, um dos espíritos colaboradores da equipe do Espírito de Verdade. Capítulo 14, versículo 12, que só nós espíritas, por enquanto, sabemos explicar. Diz assim o Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Quando será, meus irmãos, que faremos as obras que o Cristo fez? Quando um dia tivermos a performance moral que Ele tem. Uma realidade inevitável a cada um de nós. No entanto, queridos, começa com o trabalho de hoje. O Cristo que seremos amanhã, Ele começa a ser construído hoje. Quando eu tenho coragem de olhar a minha verdade equivocada, e tento vencê-la, e tento combatê-la, amorosamente, respeitando limites. Mas se isso não acontece, eu estou de novo crucificando o Nazareno. E dessa vez, talvez, com uma consciência muito mais ampla, porque lá atrás, éramos bárbaros. O que sabíamos fazer? Matar. E não entendemos um discurso profundamente amoroso. E matamos o Cristo. E hoje, meus irmãos, será que o mataríamos de novo? Será que se ele viesse e tem vindo com seu discurso de paz, temos aderido ao discurso? Se não aderimos, matamos de novo. O crucificamos mais uma vez. No entanto, meus irmãos, essa principal obra, essa obra do Cristo, essa grande obra, são as obras do coração. Na verdade, são as obras que nos produzem a ação. Não adianta dizer que é cristão, queridos, não adianta dizer que é espírita, não adianta. Jesus conhece o profundo do nosso íntimo. Podemos enganar uma porção de gente. Todo mundo pode achar que Ele é maravilhoso, que Ele é bonzinho, mas será que somos? Será que na nossa realidade vivencial temos sido as cartas vivas do Evangelho de Jesus? Ou temos tentado? Sim, queridos, é um discurso, é uma necessidade de refletirmos, de olhar os nossos corações. Pode ser até que, de alguma maneira, o nosso cérebro agora está combatendo isso. Porque são séculos. Alguém vai dizer, isso é fanatismo. Não, não é não. É uma realidade nova, que se nós desperdiçarmos, talvez demore-nos a ser apresentada mais uma vez. Estamos diante de um momento crucial. Olhar honestamente os nossos corações e entender que somos frutos de um processo equivocado. Mas que agora está na hora de tomar um novo rumo de correção. Qual é o rumo? O Evangelho redivivo. O Espiritismo, que segundo Emmanuel, é essa releitura dos primórdios, das primeiras, da essência das primeiras falas de Jesus. Pois bem, queridos, avançando então, vou colocar aqui um novo asterisco. E observe, queridos, que essas obras que nós queremos fazer são as obras de amor. Abandonamos o nosso primeiro amor. Mas ainda há tempo de arrependimento e de voltar
as primeiras obras. Essas obras amorosas que vão, essas sim, construir o reino de Deus em nossos corações. Queridos, eu vou me antecipar a uma parte que eu vou falar daqui a pouco. Mas Allan Kardec, inspirado por Paulo de Tarso, faz todo sentido quando ele diz que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é atitude de amor. E quando eu tenho atitude de amor, por mais que eu não ame, eu construo aos poucos o amor. O amor é aprendido com atitudes de amor. Será que não temos perdido a oportunidade, meus irmãos? Será que não seria a hora de aprender a amar olhando o familiar difícil com outros olhos? Olhando a minha condição financeira sem revolta? Olhando a doença de um amigo ou de um familiar com os olhos diferentes, entendendo que Deus comanda todas as coisas de forma muito sábia e perfeita? Algumas vezes, meus irmãos, nós esquecemos de aproveitar a vida para aprender a amar. Queridos, esqueçam tudo que eu disse até agora. Guarda o que eu vou dizer. O que você vive hoje é um laboratório de amor. Tudo o que está à sua volta, tudo, o cão, o ônibus, o vizinho, o trem, o metrô, tudo, a rua, a família, tudo, são oportunidades para te ensinar a amar. Você veio ao planeta para aprender a amar. Não há outro objetivo da sua vida, não. Não é formar numa faculdade, não é casar, não é ter filhos, não é ganhar um patrimônio, angariar patrimônio, não. Você veio aqui para aprender a amar usando tudo que estiver ao seu alcance. Tudo bem até aqui, queridos? Posso avançar? Avancemos então. Então o reino de Deus, na verdade, é uma construção de amor. É uma obra de construção de amor dentro de vós. Obras essas, meus irmãos, nós podemos receber de Jesus um bom conselho. É lá em João 9,4, onde o Cristo vai nos alertar para a necessidade imperiosa do trabalho. Diz o Senhor, convém, é tão bonito quando ele começa, convém, né, que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, será que temos aproveitado a oportunidade do momento atual, a energia? Todos subimos aqui pela escada com alguma dificuldade ou não subimos? Não estamos ainda numa cadeira de rodas? Viemos até aqui porque escolhemos vir? Será que eu tenho aproveitado o momento onde eu ainda posso para trabalhar? Porque diz Jesus que a noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Eu comentei aqui que eu venho de um segmento evangélico, e eu me lembro de um texto, me lembrei quando fazia essa palestra, quando a preparava, de Mateus 24, o sermão profético, chamado profético. Versículo de número 20. Confesso, companheiros, que eu sempre fui estudioso da Bíblia. Nesse texto eu pulava, eu lia e pulava, porque eu não entendia. Talvez hoje a gente possa compreender melhor o que quis dizer o Senhor nesse sermão. Diz assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Que fuga é essa, meus irmãos? Que inverno é esse? Que sábado o Senhor está querendo dizer para a gente? Linkado com aquele texto de capítulo 9, versículo 4 de João. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu fui buscar informação, meus irmãos, e encontrei 2 falas de Emmanuel, por meio de Chico Xavier. No primeiro livro, Vinha de Luz, lição 113. Atrelada à lição do Vinha de Luz 105. Meus irmãos, acompanhemos um raciocínio de um espírito superior, que tem poder de síntese. Às vezes a gente faz, trabalha, tenta entender e demora a compreender e vem o Espírito Superior e sopra uma verdade tão simples, né? Dia desses eu fiz um seminário lá na FEJOG, falando sobre animismo, sobre mistificações, sobre contrariedades, contrariações. Aí, 3 horas de seminário. No final, a companheira recebeu uma psicografia de um mentor da casa. E eu fiquei encantado, que foram poucas palavras que disseram tudo, explicaram tudo. Ouçamos o que diz Emmanuel com relação a essa fuga, esse inverno. Ele diz que a fuga é o sono enfermiço da alma. Esse torpor espiritual, meus irmãos, essa acomodação. Será que não estamos acomodados? Com justificativas muito sólidas, com as desculpas da impossibilidade. Não posso, não é para mim, isso é difícil, isso é para um Cristo, não dá para perdoar ainda, não aprendi, não é assim?
justificamos racionalmente e mentimos a nós próprios e acreditamos na mentira. A fala do Renato Russo, né? Numa das suas canções, a pior mentira é mentirmos para nós mesmos. Temos feito isso algumas vezes. E nos impossibilitamos de avançar no crescimento moral e permanecemos nesse sono espiritual, nessa acomodação e nessa inércia. Foi baseado nisso que o próprio Paulo, agora na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, teria dito assim: desperta, ó tu que dormes. Ele fala para o espírito imortal: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo lhe esclarecerá. Quem esclarece é Jesus. Ele é a verdade que liberta. No entanto, meus irmãos, eu preciso levantar. A minha parte, Jesus não faz. Deus não pode fazer a minha parte. Ele respeita o meu livre-arbítrio. Lembro de João, capítulo 3, versículo 20, registrando o livro de Apocalipse, ele vai dizer assim: fala como se fosse Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Meus irmãos, ele não vai arrombar a porta do nosso coração. Vai continuar batendo levemente. Até o momento em que eu entender que eu preciso ouvir, em nome da minha paz, do meu equilíbrio, da minha felicidade. Porque senão, meus irmãos, vamos continuar na mesma mentira, dizendo que o ter pode satisfazer as questões espirituais. Não vamos conseguir. A sede da alma não pode ser matada com a matéria, somente com o espírito. É o alimento espiritual que temos buscado. Será que nós temos compreendido, meus irmãos, então, que é preciso levantar do sono enfermiço da alma? E é nesse contexto que Emmanuel, na lição 113, vai narrar. Ele fala de períodos. Ele fala para aproveitarmos a primavera da mocidade. Fala para a gente aproveitar o verão das forças físicas. Ainda fala do outono das reflexões. Porque chegará o dia em que o inverno da velhice e das limitações nos baterão à porta. Será, meus irmãos, que temos entendido isso? Que é urgente transformar o tempo que nos resta de encarnação em uma encarnação vitoriosa para poder avançar moralmente? Será que a gente entendeu isso com profundidade? Porque lá atrás nós mentimos a nós mesmos e desviamos o objetivo. A gente era muito bom religioso, a gente cumpria tudo direitinho. Eu tenho uns amigos que são católicos e eles, dia desses, falaram comigo. Era um fim de semana de sol, domingo ia da praia, me disseram assim, um deles: domingo eu vou à missa de manhã para ficar logo livre. Fizemos isso, meus irmãos. Fazíamos o ritual sem Jesus dentro da gente, sem o reino de Deus dentro da gente. Mas agora, no Espiritismo, não dá mais. Não dá mais para enganar. Ou a gente se cobra, ou a gente se cobra. Ou a gente vence, ou a gente vence. Não tem mais como voltar atrás. Recentemente, alguém dizendo que há uma evasão no meio espírita, porque as pessoas dizem: é muito difícil para mim, é muito desafiador para mim. Se nós ficamos, meus irmãos, é porque é desafiador e nós podemos. Porque não fazemos sozinhos. A conquista não é sozinha. Jesus há de ir conosco. Mas o primeiro passo deverá ser dado por mim. Deus não faz a minha parte, não fará. Esperará eu abrir a porta do coração e vai entrar e vai cear comigo. Intimidade. Vai sentar na minha mesa, vai comer da minha comida, vai me olhar, vai sorrir. Mas eu tenho que abrir a porta, porque senão, meus irmãos, não vai acontecer de novo. A gente vai protelar, quem sabe, para uma próxima encarnação? Talvez. Mas por que não aproveitar agora? Por que não nos forçar a aproveitar agora? Pelo menos tomando consciência racional da necessidade de mudança. Porque não dá mais para usar a máscara, não dá mais para colocar a camuflagem, meus irmãos. Não dá mais para dizer que é e não vivenciar o Evangelho. Mas seguindo a orientação, o pensamento de Emmanuel, ele fala do sábado. O sábado, meus irmãos, é o último dia da semana. Quantas vezes mais vamos procrastinar? Quanto mais vamos protelar? Perdemos tempo, desperdiçamos tempo. Temos deixado decisões cruciais para depois.
Um depois que nunca vem. Já perceberam isso? Nunca vem. Acostumados a repetir os mesmos erros do passado, profundamente impregnados em nós. Não nos iludamos, queridos. Não somos essa boa bisca toda, não. Estamos com dificuldade. Será que não seria hora de ser disciplinado e olhar com seriedade para Jesus e dizer: Senhor, eu não posso mais errar. Agora eu tenho o Espiritismo que vai me alavancar. Me ajuda a não fazer dele o que eu fiz com o cristianismo no passado. Fazer uma oração sincera e despir o nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso dessa ferramenta. Me ajude a levá-la com seriedade. Pois bem, queridos, avançando então, voltemos lá no convém. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. Inevitavelmente a noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, o dia é agora. O dia é agora. Chico Xavier, numa outra frase que muitas vezes eu repito aqui, diz que cada dia que Deus nos dá é como páginas em branco no livro do tempo, no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. O que escrever, meus irmãos? O que escrever? Fazia hoje uma pesquisa para um trabalho novo que eu estou preparando e encontrei um texto que fala que nós deveríamos ser o perfume, o aroma de Jesus. Será que temos exarado? Será que temos feito com que o perfume do Cristo passe por nós e chegue nos outros? Ou ainda só na camiseta? Ou ainda só no adesivo do carro? Será que já no coração? Porque se eu não abrir a porta do coração, o Senhor não pode se intimizar comigo. Somos convidados, meus irmãos, a uma atitude, a uma ação. Lembram do asterisco? Vou colocá-lo aqui agora. Convém. Guarda o convém. Rapidamente, por conta do relógio. Segue o texto dizendo assim. Eu me lembrei de uma fala do Evangelho de Chico Xavier. Esse texto aparece agora à tarde. Carlos Bacelli escreveu um livro que ficou meio polemizado, porque Bacelli diz que Chico disse coisas só para ele. Podia ter dito, eram amigos íntimos, não é verdade? Mas enfim, polêmicas à parte, no capítulo no item 17 desse livro, Chico diz que a maior dor, a pior de todas as dores que um espírito imortal pode sentir, é a dor de retornar ao mundo espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meus irmãos, está na nossa mão. Está na nossa mão. Ou a gente acha que é espírito por acaso? Não. Planejaram para a gente. Nós vamos encontrar uma. Você está pronto para encontrar uma doutrina que vai te desafiar a ser honesto. Deixar de lado o comportamento leviano de séculos. Para agora transformar e alavancar a sua moralidade. Não somos espíritas por acaso. Será, queridos, que vamos utilizar da ferramenta? Será que vamos lançar mão dela para chegar no mundo espiritual com uma outra performance de crescimento moral? Me lembrei de um seminário do Haroldo Dutra Dias. Eu até já contei isso aqui numa palestra. Ele conta que determinado companheiro retornou ao mundo espiritual e chegou na colônia de origem. E quando ele viu lá dentro da colônia, está no portal, olhou lá para dentro, viu o seu anjo guardião, o seu mentor. E quando o mentor cruzou os olhos com ele, que o viu, abaixou a cabeça e começou a menear para um braço, um lado para o outro. Lá do portal ele pensou, algo deu errado. Mas tomou coragem, entrou, corredor adentro, encontrou o mentor e disse, chamou, olhou nos olhos e disse, eu errei. E o mentor disse, você errou. Você errou de novo. E no mesmo erro, não dava para ser pelo menos criativo e errar no outro erro. Meus irmãos, estamos repetindo os mesmos erros. A ganância, desejo de poder, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, os mesmos erros que nos derrubaram na Idade Média, em sequenciais encarnações. Religiosos. Perdemos. Será que não é hora de começar a combater efetivamente com o Evangelho de Jesus, potencializado pelo Espiritismo, essas tendências naturais em nós? Vigie a sua vingança, vigie e ore na hora que aparecer alguém na televisão sendo preso. Ore por ele, é o irmão nosso. Um delinquente? Sim. Fruto de uma sociedade ainda que não prioriza a paz. Não é verdade? Ele não está ali por acaso, não. Nós o colocamos ali de alguma maneira. Estamos cercados com grades em condomínios seguros
e não preocupamos com a fome lá fora, não vai resolver o problema da humanidade, meus irmãos. Não vai problema. A segurança vai ser resolvida quando nós amarmos. Quando nós amarmos. Quando o mundo se transformar num mundo fraterno. Vamos resolver tudo. A fraternidade começa em mim. Começa comigo. Será, meus irmãos, que eu tenho sido fraterno? Eu tenho olhado a todos como irmãos e irmãs. Eu tenho me embrenhado nessa luta pessoal. Porque a maior dor do espírito mortal, retornar ao mundo espiritual e descobrir que perdeu tempo. Pois bem, meus irmãos, Tiago, falando dessa obra, ele vai trabalhar numa carta, capítulo 2, 18 e 17, invertido de propósito, diz assim o 18, falando dessa obra do coração que eu tinha colocado lá atrás no asterisco. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Queridos, não dá para não fazer mais. O convite é a ação. E veja o versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vamos caminhar para entender isso, vamos compreender qual é a visão espírita sobre isso, que vai caminhar para o fora da caridade de uma salvação. Olha que interessante. Questão 132, livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo das encarnações. Por que você está encarnado? Pergunta a você também. Qual é o objetivo da minha encarnação? Montar um patrimônio? Não. Viemos aqui, meus irmãos, para aprender a amar. O objetivo da sua encarnação é aprender a amar. O mais difícil, o mais fácil, na dificuldade, na hora boa. Viemos aqui para aprender a amar. Olha a resposta que Kardec recebe. Deus, eles impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o primeiro motivo da sua encarnação, que você conquistou, está aqui, nesse mundo físico, é chegar à perfeição pelo aperfeiçoamento moral. E o dia melhor é o de hoje. Quando Kardec, na questão 115, questionou a espiritualidade sobre se Deus teria criado espíritos bons e maus, a pergunta é assim, dos espíritos não teriam sido criados bons e outros maus? Vejam Kardec, família católica, estudou numa escola protestante, conhecia a teologia dos anjos e demônios. Será que Deus criou demônios? Kardec já não acredita mais. E o Espírito responde a Kardec, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Deu, meus irmãos, a cada um de nós o mesmo direito, o mesmo ponto de partida, não há privilégios. E diz mais, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, a dificuldade que eu enfrento hoje tem como objetivo maior me aproximar de Deus, não me distanciar dele. Pelo conhecimento da verdade. Aí a gente começa a entender o Espiritismo, linkando com Jesus, aquele que é modelo e guia da humanidade. Ele diz no capítulo 8 de João, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar de quê? Dos dogmas do passado. Desse velho homem impregnado de mentiras, que vem nos sendo passada durante encarnações. E mais, libertar das sombras interiores, das trevas da ignorância. E esse conhecimento nos levará ao conhecimento da verdade para nos aproximar de Deus. Olha o fechamento. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, felicidade é compreender que Deus nos dá dificuldades, sim, educativas. Quem tem vida fácil aqui, meus irmãos? Se eu perguntar aqui, pode ser para a internet também, quem não tem problema, levanta a mão para mim. Não tem ninguém, né? Todos temos problemas e dificuldades a enfrentar. Isso faz parte de um processo educativo que Deus nos dá para o espírito imortal. Isso é amor. Amor que corrige, amor que educa, amor que encaminha para a luz, amor que nos incentiva ao progresso constante. Mas vamos voltar lá no objetivo da encarnação. O primeiro, então, é a gente se aperfeiçoar moralmente. Através da vida, desse familiar difícil, desse contra-cheque pequeno, dessa casa longe, desse relacionamento confuso. É esse o objetivo. Mas ainda visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar
a parte que lhe toca, olha a obra, na obra da criação. Meus irmãos, Deus nos convida a ser participantes da obra da criação. A obra do nosso coração é nossa obrigação, mas também é obrigação ajudar os que estão conosco a construírem seus próprios reinos pessoais. Não viemos só por nossa conta, não. É um paralelo. E diz assim, é assim que ele, o Espírito, concorrendo para o bem geral, ele próprio se adianta. Então o segredo, a senha, trabalhar pelo outro. A senha para auto-melhoramento, servir ao outro. Começamos a funilar por fora da caridade de nossa salvação. Não tem outro caminho, meus irmãos. É uma fala só de um espírito iluminado. Olha o que Emmanuel vai dizer no livro Fonte Viva, lição 78. Acho que o título é Enxertia Divina, quem se lembra? Diz assim, e eu vou colocar um segundo asterisco aqui na obra geral. Diz assim, cada novo dia da tua experiência humana, a cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Cada dia, oportunidade de luz divina na obra de Deus no meu coração, pela felicidade que eu transmito ao outro. Meus irmãos, é interessante a gente começar a entender por que Paulo de Tarso vai nos recomendar incisivamente, falando dessa obra geral, falando desse convém. Convém que façamos a obra daquele que enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, não vai dar para trabalhar mais. Ninguém pode trabalhar. E Paulo escreve a carta aos Gálatas. Vou trazer dessa carta 2 textos para começar a fazer um fechamento. Primeiro, versículo 10. Meus irmãos, Paulo diz assim, falando da obra geral e desse convém. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, enquanto temos tempo. A maior dor, a pior dor que o espírito mortal pode sentir, retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Quantas já perdemos? Quantas encarnações? Mas agora, com a ferramenta do Espiritismo, a pergunta é, meus irmãos, o que vamos fazer? Ser leviano de novo? Vai ser o natural. O natural é ser leviano de novo. Já temos uma casta de espírita intitulando-se simpatizantes. Só simpatizantes. Não aceitando o desafio de mudança própria do coração. Meus irmãos, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Será que temos feito? Ou pelo menos tentado? Será que eu tenho feito? Porque o bem, aqueles que me amam, é fácil fazer. Ou mais ou menos. Mas para aqueles que temos dificuldades de convivência, que aqui no meio espírita nós batizamos de desafeto. Será que eu tenho feito o bem ao meu desafeto? Então a construção do reino de Deus, meus irmãos, dentro de nós, está condicionada ao que fazemos, ao bem que fazemos. Agora vejam bem, queridos, o bem é uma escolha. Fazer o bem é uma escolha. Eu posso não querer. Sim, tem horas que a vontade é pegar no pescoço e apertar. Mas Jesus me mandou abraçar e acolher. Então eu guardo o homem velho, digo para ele não, e abraço e acolho. De má vontade? Tudo bem. Não tem problema não. Porque à medida que eu for fazendo, mesmo de má vontade, fazendo bem, nós experienciamos a construção do bem em nossos corações. Então vai para a periferia, vai levar a cesta básica, para só de trazer. Trazer é fácil. Trazer é fácil, meus irmãos, é só ter dinheiro. Vai levar, olha nos olhos, leva um texto, uma palavra, dá um consolo, diz para o companheiro que isso vai passar. Fala a fala de Maria para ele. Se nós não formos lá, não atuarmos na vida, no dia a dia, não vamos conseguir construir o reino de Deus. Mas fazer o bem é uma escolha. Eu posso não ser bom, mas eu posso fazer o bem? Posso. Posso e devo. Então as atitudes externas vão levar à construção do reino de Deus dentro de nós, e esse reino é um reino interior. E é o reino de amor. Daí, meus irmãos, a gente começar a perceber que a construção do reino de amor é dentro de mim, é dentro de cada um de nós, por livre escolha.
por poder de decisão. Meus irmãos, está muito longe, está distante a realização, é verdade, mas ela começa agora, ela começa hoje. Sentado nessa cadeira, sentado no sofá, vendo pela internet. Começa hoje. Eu posso decidir e dizer, mesmo que eu tenha que me contrariar, eu vou tentar fazer o que é certo. Eu vou ter disciplina, vou fazer uma planilha no Excel, eu vou anotar os meus efeitos, eu vou trabalhar para vencê-los, sem me autodenegrir, fazendo dentro do meu tempo, mas fazendo a obra. E a gente começa para fazer um fechamento dentro do horário, para terminar no horário certo. Voltando a Gálatas 6. Meus irmãos, aqui é curioso demais. Paulo de Tarso, esse Paulo é o mesmo Paulo apóstolo, a codificação de Kardec. Paulo de Tarso, todo mundo leu Paulo Estevão, capítulo 10, segunda parte, a volta de Paulo ao mundo espiritual, redimido, cidadão dos céus, vem ajudar Allan Kardec na codificação. E no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai inspirar a Kardec escrever o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Falei rápido, né? Mas encarnado, mais ou menos nos anos 63, capítulo 6 de Gálatas, versículo 2, Paulo diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, a lei de Cristo que ele está se referindo aqui é a lei de amor. É aquela lei que vai levar-nos a fora da caridade da salvação. É aquela lei onde ele vai dizer para a gente, a lei de amor, a lei de Cristo, João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, cumprir a lei maior de Jesus, de nos amarmos uns aos outros, é levar a carga do meu irmão. Estão entendendo, meus irmãos? E isso é atitude. Eu posso não querer, mas eu paro e socorro o companheiro com o pneu furado. Eu posso não estar com vontade de vir à casa espírita para fazer um estudo sistematizado, mas eu venho, eu me contrario. Porque os resultados, meus irmãos, eles acontecem frutos de ações. Para terminar, 2 capítulos antes de João, próprio João, palavra de Jesus, ele muda um pouco a tônica do versículo que eu citei aqui agora. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele diz assim, para os discípulos, para nós, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Está aqui o Senhor dando-nos o mandamento maior. Será que mais uma vez vamos recolher as mãos? Vamos nos esconder, porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam? Será que mais uma vez ele me oferece o mandamento maior? Eis que vos dou o meu mandamento, o novo mandamento. Vamos nos amar uns aos outros dessa vez, entendendo que a ferramenta do amor para com o outro é levar a carga do irmão. Desafio. Quem disse que esse tipo era fácil, meus irmãos? Eu estava lá na igreja batista, salvo, fazer o que aqui? Me desafiar. É assim que estamos desafiados a transformar a nossa vida em verdade. Não mais as mentiras do homem, em verdade.